Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimado seminarista Lourenço, amados filhos, estamos vivendo neste domingo, o segundo domingo depois da Epifania, da manifestação de nosso Senhor. E amados filhos, neste segundo domingo, inicialmente somos recordados, meus queridos, pela epístola que ouvimos, uma aula magna de moral católica, da necessidade que temos de algo tão simples e que conhecemos, mas que temos dificuldade tantas vezes de o praticar. Parece tão simples dizer escolhei o bem, evitai o mal. É interessante lembrar, amados filhos, que São Paulo não diz apenas não fazer o mal. São Paulo diz evitar o mal. Como nos ensina São Francisco de Sales, Santo Afonso de Ligório, apenas a exposição ao pecado mortal deliberada já se constitui num pecado mortal. Não basta apenas não praticar o mal, mas o mal ele tem que ser evitado, porque, amados filhos, precisamos lembrar uma verdade tão presente para todos nós, que é a nossa fragilidade humana, fragilidade desta carne que trazemos dos descendentes de Adão, desta carne que, mesmo tendo sido santificada nas águas puras do batismo, que nos tornou assim filhos de Deus, tem tendências e más inclinações, e o termo desse caminho, meus amados, o ponto, a nós temos uma vontade tão fraca, uma vontade tão mal acostumada, vivemos tempos de muito conforto, meus queridos, e o conforto nos acostumou mal, somos gerações que não conhecem o que é realmente a privação, e por isso facilmente tratamos todos os bens que estão à nossa disposição de forma leviana, e assim nos perdemos nesses próprios bens, com uma vontade fraca, quando o demônio bate à nossa porta, quando as tentações batem à nossa porta, às vezes vindas da nossa própria carne mortal, com uma vontade fraca e mal acostumada às privações, nos perdemos. E aí entendemos o quanto é necessário recordar aquilo que é óbvio, meus queridos, escolher o bem, evitar o mal, porque aquilo que é mal não deve não somente não ser praticado, mas também deve ser evitado. O mal deve ser visto, amados filhos, por nós como algo alérgico. Quando temos uma alergia, uma doença, nos afastamos daquilo, aquilo nos faz mal, prejudica a nossa saúde. A palavra saúde e a palavra salvação têm a mesma origem. Quando nos expomos ao pecado, perdemos a saúde, nos tornamos doentes. E essa doença, se não for tratada, ela é mortal. E não mortal somente nessa terra, porque o pecado leva à morte aqui, traz consequências aqui, sim, traz consequências graves já aqui, mas pior ainda, amados filhos, traz consequências eternas. E Deus nos livre dessa desgraça, amados filhos, a perdição da nossa alma, por não termos evitado o mal. Não devemos nos expor, queridos filhos, não devemos deliberadamente nos expor, porque isso é imprudência, isso é brincar com a graça de Deus. É brincar com a graça de Deus. Quantas vezes sabemos que determinada companhia, que determinadas conversas, que determinado ambiente vai nos perder, pois se nos leva a perder, temos que evitá-lo, temos que procurar o outro caminho. Não sabemos, amados filhos, quanto tempo temos. A única certeza que temos é que esse tempo que temos hoje, ele é um tempo limitado, ele tem um fim. Meus amados filhos, São Paulo nos recorda que precisamos então nessa vivência, evitando o mal, praticando o bem, viver o espírito fraterno, viver a caridade, viver a humildade,
a prudência, a mansidão, a fortaleza. Amados filhos, as virtudes são os músculos da nossa alma e devem ser praticadas, devem ser exercitadas, porque quanto mais exercitadas são as virtudes, mais fortes elas se tornam. Santo Afonso nos recorda: temos duas feras dentro de nós, uma boa e uma ruim. Qual vai vencer? Aquela que eu alimento. Aquela que eu alimento é que vai me dominar. Se praticarmos obras pecaminosas, meus queridos, isso é tão perigoso. Alimentamos o mal em nós, enfraquecemos nossa alma e jogamos nossas almas no inferno, por escolha nossa, não de nosso Senhor. Nosso Senhor na cruz, nosso Senhor no presépio, nosso Senhor em todos os sacrifícios da sua vida, Ele fez tudo o que era preciso por nós, nos deixou todos os meios para que nos salvássemos, e depende agora de um passo, uma escolha: evita o mal e pratique o bem. Faça o bem. O bem, meus queridos, não é uma ideia, o bem não é uma filosofia, o bem é mais que isso, o bem é uma vida cristã, uma vida posta em prática, como nos ensina São Tiago na sua epístola: mostra-me tua fé sem obras e mostrar-te-ei a minha pelas obras. O bem tem que ser vivido, tem que ser praticado a tal ponto, queridos filhos, que não sejamos mais nós que vivamos, mas que Cristo viva em nós e que em nossas ações nosso Senhor se manifeste. Não só nas mãos, filhos amados, não só nas mãos nossas, mas que Cristo se manifeste no brilho dos nossos olhos, por uma vivência de pureza. Porque uma das primeiras coisas que perdemos ao perder a pureza é o brilho dos nossos olhos. Que Cristo se manifeste nos nossos passos, pelos bons exemplos. As pessoas observam, estão à nossa volta, e nosso Senhor abomina os escândalos, amados filhos. Por isso nossos passos têm que ter direção, não podemos andar desorientados. A igreja, ela é construída orientada, e o oriente é o altar, o oriente é Cristo, é a cruz. Quando perdemos o oriente, nós nos tornamos desorientados. Quando perdemos o altar, quando perdemos Cristo, perdemos o caminho, filhos amados, e perdendo o caminho, perdemos a vida, perdemos a salvação. Hoje, neste lindo evangelho, o evangelho do primeiro milagre de nosso Senhor, seu primeiro milagre público, nas bodas de Caná, nós vemos nosso Senhor mudar a natureza da água em vinho. Ele que pode transformar a água em vinho, pode, com a sua graça, se formos dispostos, transformar-nos, meus queridos, em seres semelhantes aos anjos. Mas jamais Ele o fará contra a nossa liberdade, porque Deus, filhos, nos respeita mais do que nós mesmos nos respeitamos. Se nós nos respeitássemos, não pecaríamos. Se nós nos respeitássemos, não falaríamos palavrões, não daríamos maus exemplos, não frequentaríamos lugares ruins, nós não prejudicaríamos o próximo. Se nos respeitássemos, nosso Senhor nos respeita. E Ele acredita na gente, filhos, mais do que nós mesmos também. Porque diante de tantos pecados, blasfêmias e abominações, talvez se um de nós estivesse no lugar de Deus, já teríamos destruído a terra. E por que ainda não foi destruída? Porque nosso Senhor acredita em nós. Porque nosso Senhor sabe que podemos ser melhores. E não podemos sair dessa Santa Missa hoje sem a certeza: eu posso ser melhor. A água pode tornar-se vinho. Ela pode, Ele fez o milagre. Ele fez naquela festa de casamento. A festa de casamento é a celebração que acontece com o surgimento de uma família. Com o surgimento de uma família. Uma família, quando surge, traz consigo vida. Nosso Senhor veio para que nós vivamos, amados filhos.
Ele não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos, e crendo nele, mesmo morrendo, viveremos. Quem em Cristo, mesmo que morra, viverá, nos diz São Paulo. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais, nos diz nosso Senhor, no Evangelho de São João. Precisamos viver, filhos, porque se estamos em pecado, não estamos vivendo, estamos apenas sobrevivendo. E Deus nos livre da desgraça de encontrar o fim, antes de obter a cura da penitência necessária. Naquela festa de casamento, nosso Senhor, amados filhos, Ele deu àquele casal um milagre. Milagres existem, os milagres acontecem. O Evangelho não fala que os noivos mereciam, não fala do mérito dos noivos. Sabemos que eram pessoas próximas de nosso Senhor. Ele foi convidado para a festa de casamento, eram próximos de Nossa Senhora, e isso já é um ótimo sinal. É um ótimo sinal, porque nós temos que ser próximos deles, hein? Se existem pessoas, Papa Bento XVI dizia, nós não cremos numa filosofia, nós não cremos numa energia, nós não cremos numa ideologia, nós cremos em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. É uma pessoa, filhos amados, que precisa fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa vida. Eles eram próximos de Nossa Senhora, eram próximos de nosso Senhor, e isso ajuda muito. Isso ajuda muito, filhos amados, porque Nossa Senhora é mãe, e uma mãe que se adianta, uma mãe que conhece, uma mãe zelosa que percebe aquilo que nem os noivos tinham notado. Vocês notaram? Não são os noivos que se desesperam, é Nossa Senhora que vai até nosso Senhor e fala: filho, eles não têm mais vinho. E olhando para a nossa natureza pecadora e pequena, e tão frágil, porque, filhos amados, diante de nosso Senhor somos mendigos. O que é que temos, filhos queridos? Temos a possibilidade de convidá-lo para a nossa casa. Temos a possibilidade de convidá-lo para a festa do casamento. Isso os noivos fizeram, e ainda bem que fizeram, porque convidaram nosso Senhor. Aconteceu naquele dia o primeiro milagre público de Jesus. E, meus queridos, o impossível se tornou possível, porque não existe história perdida. Até que, meus queridos, enquanto estejamos vivos, não existe história perdida. A importância aqui de nos confiarmos à Virgem Maria, meus amados filhos, todos os dias. Uma das orações mais antigas da igreja, Subtum Praesidium, já escrita no 2º século, por aqueles que conheceram nosso Senhor: sob a vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Os primeiros cristãos já reconheciam isso: sob a vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Sim, meus queridos filhos, temos que nos refugiar sob o manto materno de Nossa Senhora, sabendo que ela pode fazer por nós até aquilo que nós não vemos, que nós não percebemos. É interessante que quando Nossa Senhora apareceu em Paris, como Nossa Senhora das Graças, ela disse: eu tenho graças a oferecer a vocês que vocês não me pedem. Interessante, por que será que a gente não pede? Talvez a gente nem notou que precisa, talvez nem percebeu, mas ela sabe que a gente precisa. Peçamos a ela e confiemos a ela, nos consagremos a ela, nossa família, nossa alma, nossa vida. Sob a vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, todos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ó Virgem gloriosa e bendita. Meus queridos filhos, não era a hora do milagre, e nosso Senhor diz, nosso Senhor não mente, Ele disse: ainda não é minha hora, mas
Nossa Senhora pediu, e por isso Ele o fez. Santo Afonso, quando nos ensina a rezar e diz da importância de recorrer a Nossa Senhora em nossas preces, ele recorda que se vamos oferecer alguma coisa para o rei, quem somos nós, plebeus, tão pequenos, e ainda mais nós pecadores, porque não somos só desconhecidos, não, o rei nos conhece, e conhece a nossa miséria. Isso é muito pior às vezes que ser desconhecido, né? É Ele saber nossos pecados, Ele conhecer nosso caráter, nossas teimosias. Talvez com o nosso merecimento, se quiséssemos oferecer uma maçã para Nosso Senhor, não seríamos nem dignos de fazê-lo, por causa dos pecados que carregamos. Ele sabe, Ele poderia rejeitar. Santo Afonso fala que devemos pedir a Nossa Senhora, entregar para ela essa maçã, entregar para ela esse fruto, esse presente, esse regalo que queremos dar a Nosso Senhor, para que ela entregue em nosso nome. Ela sabe como Ele gosta, ela sabe limpar aquilo ali e colocar numa bandeja de prata e oferecer para o rei como ele merece. Ela sabe melhorar aquilo que nós entregamos e dar para Jesus, falando: olha, isso aqui foi Ele ali, ó, que te ofereceu, e Jesus recebe das mãos delas. É diferente, é muito diferente do que receber da nossa. Ele nada nega a ela, porque ela fez da sua vida um eterno sim, um sim que ecoa pelos séculos dos séculos, até o final dos tempos, reconstruindo aquilo que Eva havia destruído, meus queridos. E até o fim dos tempos, por causa do sim dela, o vinho se fará presente, mesmo que exista apenas água. O milagre poderá acontecer, as graças desconhecidas serão recebidas. Nossa Senhora se adianta, e por isso é tão bonito hoje recordar as bodas de Caná. As bodas de Caná. E não foi qualquer vinho, filhos amados, o melhor vinho que o mestre de cerimônias viu na sua vida. Aonde estava esse vinho? Ele pergunta. Aonde esse vinho estava? Esse vinho, meus queridos, ele está no coração de Jesus. Esse vinho está no cálice consagrado. Esse vinho é o alimento da vida eterna, que nenhum homem nessa terra é capaz de produzir. É o vinho que Deus nos dá, quando Ele renova em cada missa, mais uma vez, o milagre da sua presença entre nós. O pão dos anjos, o sangue do Senhor. Se aquele vinho foi sublime, o que poderíamos dizer, meus queridos, em uma comparação com o sangue do Senhor, que daqui a pouco se tornará presente nas espécies sagradas? Que a nossa vida seja, meus amados filhos, a escolha do bem. Que a nossa vida seja a escolha dos convidados que farão parte dela. Escolhemos quem vai fazer parte da nossa vida. Podemos escolher que Nosso Senhor faça, podemos escolher que Nossa Senhora faça. São José o escolheu, ele o escolheu. Estamos nessa capela consagrada a ele, e Deus não o forçou em momento nenhum a aceitar sua missão. Ele escolheu e foi feliz, e eternamente é feliz, porque escolheu a melhor parte, e essa não será tirada. Escolher Jesus, escolher a Virgem Maria, escolher a graça de Deus, e não só não fazer o mal, evitar o mal, e tudo aquilo que é sujo, imundo e nos afasta da salvação. Somos peregrinos, trajados, meus queridos filhos, muitas vezes apenas como mendigos. Nosso Senhor quer nos dar a veste nupcial, a veste para a festa de casamento, porque agora o convite não é mais de um humano. Filhos queridos, o convite agora para a festa de casamento é feito por Nosso Senhor. É Ele agora que está dizendo que somos convidados para essa festa, para um banquete. Meus amados, quando a gente visita vocês, a gente fica constrangido pelo carinho de vocês, pelo amor de vocês ao prepararem uma mesa, se colocam melhor com todo amor e carinho, se faz bonito, não é?
Quando vem uma visita, alguém que amamos em nossa casa, preparamos com todo carinho uma refeição, sempre uma refeição, comemos juntos e colocamos o que temos de melhor. Se nós somos capazes de fazer um banquete, como não será o banquete preparado pelo nosso Senhor? Não conseguimos nem imaginar, mas Ele nos disse que Ele o fez. E agora Ele nos convida a participar. Estamos no segundo domingo da Epifania, da manifestação de nosso Senhor, que hoje nos chama, e vamos responder, não apenas com palavras, porque a resposta a dar a nosso Senhor não é apenas uma resposta verbal. Temos que responder com a nossa vida, fazer da nossa vida um sim ao convite do Senhor, e fazer da nossa vida um constante sim, a trazê-lo para a nossa história, para dar um novo significado na nossa história, para retomarmos o caminho, porque ainda dá tempo. Se estamos ouvindo isso aqui hoje, saibamos que ainda há tempo de sermos melhores, ainda há tempo de fazer com que a graça de Deus brilhe mais em nossa alma, ainda há tempo de descobrir esta alegria que só nosso Senhor tem a nos oferecer. É bom receber um convite, alegremo-nos pelo convite do Senhor, que nos convida à salvação, que nos convida ao céu, à verdadeira vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.